Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um capítulo de Confissões Ayahuasqueiras, onde continuamos falando sobre a experiência do ritual com a ayahuasca. Depois de compreender quais são os efeitos mais comuns que podem acontecer durante a cerimônia, nem sempre confortáveis e que envolvem muitas vezes manifestações físicas com as chamadas limpezas, nesse episódio nós vamos falar da famosa peia, experiências que não acontecem com tanta frequência nem com todo mundo, mas que podem nos levar a limites bastante desafiadores e por isso mesmo também potencialmente muito transformadores. Eu sou a Erika Fernandes Pinto e estamos juntos seguindo nessa jornada que já virou uma odisseia pela magia, pelos milagres e pelos mistérios da ayahuasca e das experiências com as plantas de poder. Bora lá? Os processos mais fortes de limpeza física frequentemente são chamados pela turma ayahuasqueira de peia. Peia é um nome carinhoso dado para as situações particularmente mais intensas e difíceis que podem ser vivenciadas dentro da força da ayahuasca. Ela é associada a processos de liberação assim, mais catárticos, quando o negócio arrocha mesmo e parece que dobra a gente no meio ou vira do avesso. Processos que podem ser um tanto sofríveis, dependendo do quanto a gente resiste a eles. Tem um dirigente que faz uns vídeos informativos sobre a ayahuasca que eu gosto bastante, o John Bauer, depois vou indicar nos materiais complementares, que ele fala que PEIA é a sigla para Processo Espiritual Intensivo de Aprendizagem. Geralmente, esse desconforto físico e essa catarse nos faz enfrentar ali temas que não são tão agradáveis sobre nós mesmos ou sobre a nossa vida, nos faz mergulhar naquilo que muitos chamam de sombra, mas, se a gente permitir, nos faz também sair desse processo com algo muito importante, transformado e ressignificado. Na minha experiência, na experiência de centenas de pessoas aí que eu acompanho, eu aprendi que a peia tem mais a ver com a nossa resistência à experiência do que com a experiência em si. Quanto mais a gente tentar resistir ou relutar e enxergar algo que precisa ser enxergado, aceitar algo que precisa ser encarado, pior fica. Mais a força vai torcer a gente até a gente desistir. Tem uma música do Rica Silva que é super legal que fala sobre isso, vou colocar aqui também. Porque aquilo que a gente resiste persiste, né? Já diz o ditado. Então, se acontecer com você do negócio arrochar, a dica é aceita que dói menos. Quem vai tomar ayahuasca tem que estar disposto a encarar as suas sombras. Não é uma experiência só de luzinha, florzinha, mandalinha, paz e amor. Entende-se também que esses processos, eles acontecem para desbloquear a nossa resistência física e resistências internas a mudanças. E essa, na minha opinião, é a coisa mais especial da ayahuasca, sabe? O verdadeiro potencial dela, nos ajudar a encarar esses medos, a ressignificar a nossa história, a olhar para esses traumas e sair disso com algo transformado. É importante saber também que quando a gente embarca numa experiência com a ayahuasca, ela só tem botão de liga, não tem botão de desliga não, assim. A gente controla o que a gente bota para dentro, mas quando que a experiência termina, não tá na nossa governabilidade. É tipo uma montanha-russa. Uma vez que o carrinho partiu ali, você sentou lá e ele saiu, não tem como parar ele no meio do circuito. Ele só para quando ele termina. Então, por mais assustador que possa ser o processo em determinados momentos, não tem como fugir. E qualquer tentativa de querer controlar é em vão. E normalmente, nessa coisa de querer controlar o incontrolável, é que acontecem os BOs nos centros ayahuasqueiros. Então, assim, pode gritar, espernear à vontade, assim, a força ela só vai parar quando ela chegar ao fim do processo que ela está fazendo ali. E a única saída é concluir o percurso. Então, a dica é se entregar logo e não ficar resistindo. Quando o negócio aperta para mim, algo que eu
aprendi, que eu gosto de me conectar e que também compartilho com as pessoas mais próximas, é uma frase de uma das poucas canções católicas que eu guardei da minha infância, que virou tipo um mantra na experiência da ayahuasca, que é o segura na mão de Deus e vai. Então, assim, se o negócio pegar, chama seus guias, seu anjo da guarda, dá o braço para São Miguel, para Jesus Cristo, para Virgem Maria, para Iemanjá, para Exu, para Shiva, para Krishna, para o Batman, ou seja lá, para qualquer coisa que você se conecte. Respira fundo e se entrega. Como diz o meu filho, do chão não passa. Ainda falando um pouquinho mais sobre essas experiências mais fortes que podem acontecer na força da ayahuasca, tem gente que relata ficar meio apavorado com o processo por sentir, tipo assim, como se estivesse morrendo. Dizem os pesquisadores que um grande aporte de DMT acontece naturalmente no nosso corpo em 2 momentos das nossas vidas, no nascimento e na morte. O DMT é uma substância que reconhecidamente atua na glândula pineal e faz com que a mente se abra para experiências místicas. Essa molécula ela existe nas plantas de poder, mas a gente também produz naturalmente, só que ela fica inativa por causa de uma enzima que tem no nosso estômago. E sob o efeito da ayahuasca, que tem um inibidor dessa enzima, é comum a gente vivenciar experiências de morte e renascimento metafóricas, né? Eu acho muito interessante essa conexão com esse sentimento de morte e renascimento, que podem parecer muito reais quando a gente está passando por elas, mas que nos abre essa possibilidade de experienciar isso, que só acontece uma vez na vida, né? A gente só nasce uma vez e só morre uma vez, durante o nosso processo de vida e de despertar espiritual. E não é à toa que o termo ayahuasca em Quechua, né, que vem do idioma Quechua, como já vimos, significa vinho da alma ou pequena morte. Meus anos de experiência de morrer na ayahuasca e também o compartilhar de outras pessoas sobre isso indicam que, assim, quando a gente sente que está morrendo na força da ayahuasca, na verdade, é alguma parte da gente que está morrendo, alguma parte que já não serve mais, não é a vida da gente literalmente, por mais que pareça ser assim algumas vezes. E nesse caso, a recomendação é parecida com a anterior, tipo, sentiu que vai morrer, cara, morre logo de uma vez, porque você vai renascer, e vai renascer bem melhor do que aquilo que morreu. Tá, mas aí você pode perguntar, né? Mas dá pra morrer de verdade tomando ayahuasca? Bom, dá pra morrer fazendo qualquer coisa, né? Inclusive não fazendo nada, até dormindo. Pra morrer basta estar vivo, já diz o ditado, né? A substância em si, né, as substâncias que compõem a ayahuasca, elas são razoavelmente seguras e não tem um risco de morte direta associado a ela. Tecnicamente, não dá para ter overdose de ayahuasca, porque para isso precisaria tomar vários litros, e até água, se a gente tomar em exagero, mata, né? E a bebida, a substância em si, ela também não tem um efeito clínico direto na função respiratória e cardíaca. Então, quando a pessoa fala, mas eu senti taquicardia ou tive ali alguma coisa respiratória durante a experiência, esses efeitos que podem sim acontecer, eles estão muito mais relacionados com o campo emocional do que pela ação direta da substância em si. Mas existem registros de acidentes em cerimônias de ayahuasca e também registros de mortes. Sobre a questão dos acidentes, né? Eles estão relacionados principalmente com a questão da segurança do espaço físico. Já teve gente que caiu dentro da fogueira, que se jogou em vidraço de vidro, que tropeçou numa banqueta e quebrou a perna, que caiu, bateu com a cabeça no chão. Por isso que lá no outro capítulo eu falei bastante dessa questão da importância da segurança física, né, do espaço cerimonial. E esse cuidado, ele envolve não só os novatos, mas também as pessoas experientes, né, que a gente não está ileso de passar por alguma situação dessas. E daí a importância também de ter as pessoas responsáveis por cuidar dos participantes, para não deixar ninguém sair andando por aí ao léu, como eu mesma já fiz, né?
e o espaço cerimonial ser um espaço protegido, onde as pessoas têm que ficar do começo ao fim da experiência. O vômito, nesse sentido, ele além de ter todo essa relação, né, com os processos de limpeza e de descarga de toxinas, ele também funciona como um mecanismo de autorregulação que impede o consumo excessivo de ayahuasca. Então é muito interessante, porque ela tem esse mecanismo de proteção. E uma coisa muito importante que eu quero chamar atenção aqui no Confissões Ayahuasqueiras é para combinação de medicinas, que pode ser algo potencialmente bastante perigoso. E eu trago nesse conteúdo, né, algumas críticas à forma como alguns centros e algumas pessoas oferecem trabalhos por aí com, sei lá, um buffet de medicinas, né? Ah, ayahuasca, sananga, rapé, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, minha gente, por favor, cuidado com a mistura de medicinas e com o uso de muita coisa num período muito curto de tempo. Assim, vocês que estão participando aqui do Confissões Ayahuasqueiras, espero pelo menos essa mensagem poder deixar, né, no coração de cada um. Cada medicina, cada substância, ela tem as suas indicações, mas tem também as suas contraindicações que diferem da ayahuasca. O uso da ayahuasca ele foi estudado clinicamente, teve pesquisa médica, psicológica, psiquiátrica, ele está regulamentado, o das outras substâncias não. Então, existe muito desconhecimento também sobre os seus mecanismos de atuação, a forma adequada de administração, os parâmetros, as interações que podem existir entre as diversas substâncias com relação a aspectos de saúde da pessoa que está recebendo, e elas também muitas vezes elas se apropriam de conhecimentos tradicionais indígenas sem estar atrelado a todo o cabedal de experiência milenar que eles trazem para fazer uso delas. E mesmo no meio indígena, cabe lembrar que substâncias que são usadas para curar também podem ser usadas para matar ou para fazer mal. E o rapé, para mim, é um grande exemplo disso. Ele é uma substância, né, que passou a ser usada de forma bem mais banal que a ayahuasca, chegou no meio urbano e ganhou o gosto aí do movimento ayahuasqueiro. E só ele tem um efeito bem diferente da ayahuasca, mas ele pode ser bem mais perigoso que ela. E isso tem sido muitas vezes negligenciado em muitas casas e em muitos meios. E a combinação do rapé com a ayahuasca durante uma experiência em particular, ao mesmo tempo que pode levar a vivências poderosíssimas e inacreditáveis, também pode ser algo particularmente explosivo e gerar efeitos perigosos. Então, essa combinação ela deve ser feita com cautela e com cuidado. Eu vou falar mais sobre isso no nosso aprofundamento aí do Confissões, mas recomendo que, se você não tem experiência, não misturar muita coisa assim logo de primeira. Até pouco tempo atrás, não se sabia de ninguém que tivesse morrido durante uma cerimônia de ayahuasca, mas isso aconteceu em 2022. Teve um caso de um rapaz que faleceu na região de Brasília, em um centro numa região de Brasília, e isso gerou uma grande repercussão no meio ayahuasqueiro e também fora dele, porque acaba repercutindo, né, na nossa sociedade em geral, que ainda tem bastante preconceito com relação a esse tipo de coisa. O caso está sendo investigado, eu não acompanhei depois, né, para ver se saiu algo conclusivo, mas pelo que eu consegui de informação, a pessoa ela tinha alguns elementos complicadores em função de cirurgias pela qual ela tinha passado, e o falecimento ali aconteceu justamente por conta da associação de uma experiência muito forte com a ayahuasca, onde se tentou conter a força da ayahuasca utilizando rapé. E eu não sei de onde o povo tirou
que rapé baixa a força da ayahuasca. O rapé faz vomitar, de fato. Na experiência com a ayahuasca, se você não fez limpeza ainda e aplicar um rapé, vai limpar. Mas ele, muitas vezes, ele potencializa o processo da força da ayahuasca. Então, tem que tomar bastante cuidado nessa combinação. Mas esse caso, né, de 2022 foi um caso excepcional, não é uma coisa que tem registros, né, de outras experiências nesse sentido. E a experiência com a ayahuasca em um centro, né, em uma igreja com pessoas devidamente qualificadas, ela é considerada uma coisa relativamente segura. E saindo um pouco dessa coisa do medo de morrer, o segundo medo mais desesperador e comum de acontecer na ayahuasca, para quem ainda não conhece muito bem, é o medo de não voltar, de embarcar ali na pira e não retornar mais, ou de enlouquecer, né, de uma certa forma. Tem um dirigente de um centro de Daime de Curitiba que eu frequentei um tempo que, quando perguntavam para ele, né, sobre como é que era consagrar o Daime e tal, e quando que voltava, ele respondia assim, brincando, que com sorte não volta nunca, né, porque quem volta é outra pessoa, não é a mesma pessoa que embarcou, mas isso por conta da experiência transformadora, né? Por mais que a gente sinta às vezes, né, que a nossa mente está se destrambelhando ali e que tá indo e não vai voltar, ela volta sim. Tem algumas plantas de poder que são sim perigosas nesse sentido, como a datura ou a trombeta, mas não é o caso da ayahuasca. Bom, e para fechar esse tema, eu queria dizer que, assim, eu gostava dos rituais mais punk rock, assim, sabe? Que, tipo, lá o centro que eu frequentava em Curitiba mesmo é um dos mais punk rock, assim, que já se ouviu falar, né? Mas hoje eu prezo por cerimônias sem tanta catarse, assim, a gente vai entendendo e também criando um amadurecimento ali para perceber que não precisa, a gente pode vivenciar processos extremamente profundos e curadores internamente de uma forma tranquila externamente. E isso tem se tornado uma tendência assim nas nossas cerimônias também, e é raro que aconteça algum processo mais forte de catarse. E nem toda limpeza é uma peia, né? Então dá pra gente fazer as limpezas sem precisar passar por processos assim mais complexos. Mas é por tudo isso que eu não acredito na possibilidade de uso recreativo da ayahuasca. Por conta desse efeito físico que ela traz, das limpezas. Eu não imagino alguém que tome uma dose de ayahuasca que vá numa rave para ficar vomitando pelos 4 cantos. Além disso, ela também, a experiência, né, é altamente sugestionável pelo contexto e pelo ambiente, diferente de outras substâncias psicodélicas que elas têm um efeito mais no cérebro mesmo. Então, eu não acredito no uso recreativo da ayahuasca. E quem vai nos rituais de curioso, sem uma real disposição para se trabalhar, tende a não gostar. Porque a verdadeira experiência com a ayahuasca, num nível mais profundo, ela não tem a ver apenas com essa coisa de psicodelia, de imagem, de ficar tendo visão, e sim com esse processo de reforma íntima que ela proporciona. E como eu falei anteriormente, para mim, é esse combo, né, de experiências difíceis, bonitas, avassaladoras, temerosas, apavorantes, sombra, luz, limpeza, alegria, que a gente vê o magnífico do potencial da ayahuasca, né? E a capacidade assim de atravessar alguns túneis ali escuros, mas também, né, de se conectar com uma profunda paz interior, com um sentimento de amor incondicional que não cabe na gente, e uma estranha felicidade que brota de dentro sem motivo nenhum, assim. Mas para chegar nesse estado, a gente tem que pagar o nosso preço de entrada e fazer o nosso processo de reforma íntima também, de encarar as nossas sombras e os nossos medos.
A ayahuasca às vezes trabalha por caminhos que não são lá muito confortáveis e nos leva nos extremos das nossas emoções. Pode trazer à tona nossos medos mais profundos, nossas dores mais doloridas e coisas que nós ocultamos até de nós mesmos, guardamos ali em cantinhos recônditos da nossa mente e para os quais evitamos durante muito tempo olhar. E isso pode ser apavorante, mas também tem um potencial transformador incomensurável. E uma experiência que nos permite olhar para isso pode ser um divisor de águas na nossa vida ou na vida de outras pessoas. São processos que não acontecem sempre, nem acontecem com todo mundo, e que exigem muita coragem e disposição para vivenciar o desconfortável, mas necessário. Afinal, nenhuma lagarta nunca virou borboleta sem passar pelas várias etapas do processo de transformação e sem se desconstruir para poder gerar ali os aparatos que lhe permite, né, ressignificar e viver uma nova vida diferente, não mais rastejando e sim voando. E de alguma forma, as experiências com a ayahuasca nos ajudam a liberar a ansiedade pelo futuro, a confiar que tudo está acontecendo do jeito certo e que tudo vai no caminho mais benéfico ali para a nossa evolução. Ajuda também a gente a sentir que não está sozinho, que nós somos amparados, guiados e protegidos por essas forças espirituais. Aqueles momentos da vida em que bate uma sensação de vazio existencial, de desconexão, ela tem esse poder de nos inspirar esse sentimento mais profundo de conectividade e de empatia. Ao produzir também esse efeito físico de limpar os nossos canais de circulação energética, de reorganizar as sinapses neurais, a ayahuasca ela meio que acende tipo uma luz no meio da escuridão da nossa mente, que é uma metáfora que é muito utilizada no meio ayahuasqueiro. Mas quando a gente acende uma luz num quarto que estava fechado e escuro há muito tempo, a primeira coisa que a gente enxerga normalmente é a bagunça e a sujeira. E na nossa mente funciona assim também, né? Essa luz acesa, ela nos dá oportunidade de olhar para aquilo que precisa ser arrumado e limpado, né? Não dava para fazer isso no escuro. Então, a luz acesa nos dá a oportunidade de empreender esse trabalho. Por isso que qualquer caminho espiritual verdadeiro, ele não é um evento, né? Não é uma cerimônia, não é uma experiência, é uma jornada, né? Que também não envolve só experiências com a ayahuasca, né? A experiência com a ayahuasca, ela ajuda a dar alguns saltos nessa caminhada, né? Ela dá uma aceleradinha ali no processo, porque ela faz a gente ter insights que, assim, proporcionam esse caminhar um pouco mais acelerado. Mas não é a ayahuasca, nem os anjos, nem os santos, nem os mestres da grande fraternidade branca, nem os deuses hinduístas ou os orixás que vão fazer o nosso trabalho pela gente. Por isso que eu sempre termino as cerimônias que eu conduzo dizendo isso, né, para os participantes e para mim mesma também, né, porque isso vale para minha pessoa, né, que quando o ritual termina, aí é que o trabalho começa, porque de nada vale o que a gente vive na cerimônia, na experiência com a ayahuasca, se a gente não aplica e coloca em prática aquilo que a gente recebeu na nossa vida cotidiana. E agora, encaminhando para o fechamento da nossa experiência do ritual de ayahuasca, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que não deve acontecer em uma experiência e alguns perigos, algumas ilusões que a gente tem que estar ligado e também algumas recomendações de como se precaver com relação a alguns problemas do meio ayahuasqueiro.